Vamos dar continuidade no capítulo 3. Se Deus permitir, hoje nós terminamos o capítulo 3. São 25 versículos no capítulo 3, mas bem intensos, né? Pelo menos para mim, estudando esses dias aí a carta aos Colossenses, né? Principalmente o capítulo 3, muito aprendizado para nós, né? Paulo ele vai falar o resultado da nossa união com Cristo, quais têm que ser os resultados da nossa união com Cristo, né? O abandono dos pecados, né? Em algumas versões vão estar escritos alguns vícios. Paulo vai dar nome aos pecados, né? Lembrando que Paulo não esteve com os irmãos em Colossenses, né? Ele não conheceu-os pessoalmente, ele não teve oportunidade de estar lá, um dos poucos lugares que ele não teve, mas ele recebe a carta, né? Ele recebe essa carta de quem? Epáfras, né? Então, Epáfras leva até o apóstolo Paulo como estava o trabalho lá em Colossos, né? Como estava crescendo a igreja, mas ao mesmo tempo, onde tem o crescimento, tem o problema, né? E ele vai falar no capítulo 1 e 2, nós lemos aqui sobre os falsos ensinos que estavam surgindo, falsos profetas, né? E depois, como as outras cartas do apóstolo Paulo, né? São bem semelhantes, né? Ele vai tratar sobre a doutrina e depois ele vai tratar sobre a nossa vida pessoal, na vida particular, como tem que ser o nosso andar, o nosso comportamento, aquilo que o Senhor ele pede para nós dentro da sua palavra, né? E ele fala um pouquinho sobre os vícios, né? Alguns pecados que ainda surgem bastante, né, no nosso meio, infelizmente. É uma coisa que nós temos que lutar diariamente contra isso, alguns, cada um na sua área, né? Depois ele vai falar do verso 12 ao 17, que nós falamos semana passada, de algumas coisas que têm que ser cultivadas, principalmente dentro do corpo. Ele vai começar a tratar o relacionamento dos irmãos, né? Ele vai falar um pouquinho sobre, no verso 13, né, na semana passada nós lemos, né, sobre suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, né, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, né? Ele fala no verso 14, eu achei muito, muito maravilhoso esse versículo, né, quando ele fala assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, né? O amor é o vínculo da perfeição, ele vai falar, e realmente é assim, né? Se a gente ler as cartas do apóstolo Paulo, ele vai falar muito sobre isso, né? O amor, ele é o vínculo da perfeição, e as pessoas e nós precisamos ter esse amor, né? As pessoas precisam ver esse amor de Cristo em nós, né? Senão eu fiquei pensando, né, muito nisso, né? Se nós não conseguimos amar uns aos outros aqui, né, como é que a gente vai amar alguém lá fora, né? Como é que a gente vai amar alguém do mundo que às vezes só quer te prejudicar, na verdade, que eles querem fazer o mal para você? Então vai ficando bem estreito, né? Ele vai pedir para que a paz de Cristo, né, seja o hábito em nosso coração. E ele vai falar também no verso 16 que a palavra do Senhor, né, ela habite ricamente em nós, né? A palavra habite ricamente em vós, a palavra de Cristo. Aí ele pede, né, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E no verso 17 ele termina: em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Então, só no capítulo 3 de Colossenses tem, olhando assim a fundo, tem assunto para todas as nossa vida. Se a gente quiser, alguma dificuldade que nós temos presenciado, vivenciado, na verdade, nós temos passado, né? Seja ela quais forem, seja aí no meio do corpo, seja aí o pecado individual, tem assunto pra caramba no capítulo 3, né? E hoje, para dar continuidade nisso, Paulo vai continuar falando, né? Vai continuar a carta, na verdade, era para ter continuado, mas não deu tempo. Mas hoje ele vai entrar no assunto de família, né? Assunto família, pelo menos para mim, né, é um dos mais importantes, né? Porque se nossa família estiver bem, né, se a sua família ela estiver ali forte, né, firme na palavra, com as práticas da palavra, né, na sua família, a gente vai conseguir ter uma igreja, né, ainda mais fortalecida, né? Então ele vai tratar sobre família, né, maridos, esposas, filhos, e depois ele vai entrar no verso 22. O nosso irmão trouxe a mensagem, né, que eu já esqueci o nome dele, trouxe a mensagem domingo retrasado. Qual é o nome dele, mano? Você que chamou ele? Foi o Ricardo que chamou, né? É Sérgio, né? É o japonês, né? Esse japonês, chinês. O Eiji, né? Eu não sei nem pronunciar o nome do varão. Mas ele falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre os servos, no verso 22 ao 25. Então a gente vai entrar num assunto muito importante. Família, queria que vocês comentassem, tá? Vocês fiquem à vontade para falar sobre esse assunto. É um assunto que é falado recorrente, né?
não deve ser falado somente num evento de casais, né, ou num evento de família. Eu acredito que isso tem que estar, né, sendo falado, pelo menos em família, diariamente, né, isso é muito importante para nós, porque se cada um de nós não exercemos o nosso papel, nossa função, não é somente no corpo, né, mas também no seu lar, na sua casa, se os papéis estiverem invertidos, pode ter algumas consequências graves, né? Então, o apóstolo Paulo vai entrar. O assunto, o tema, né, seria os deveres da família, primeiro. Verso 18, quem pode ler, por favor? Capítulo 3, versículo 18. Até aí, Varu. É o verso 18. É que eu estou calculando aqui a rota. Esposas sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Queria que vocês comentassem sobre essa submissão, né? Que submissão é essa? Como que é a submissão de uma mulher? Né? Como que uma mulher tem que se comportar? Como tem que ser essa submissão, né, da mulher para com o marido? O marido também tem a sua responsabilidade, né, vem logo depois. Mas o apóstolo Paulo fala primeiro sobre a esposa. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Qual é o tipo de submissão que a Bíblia ensina? Vocês querem comentar aí? O que seria essa submissão? Pode falar, irmãos. A gente está aqui para... Estamos juntos. Para obedecer? Está diferente, né? Sim. Alguém mais? Que submissão seria essa, irmãos? O que seria uma mulher submissa? Qual é a mulher submissa que a Bíblia ensina? Porque, primeiro ponto, né, trazendo lá para trás, né, se a gente for puxar lá da velha aliança, né, vamos puxar lá para o princípio. Quem nasce primeiro, né? Quem o Senhor cria primeiro? O homem, né? E depois ele faz uma auxiliadora, não é isso que ele fala? Então isso já dá para a gente pegar lá do princípio. Né? Primeiro veio Adão, depois da costela de Adão, né, sai Eva, não é isso? E depois a gente vai trazendo para cá, vai um pouquinho mais para frente, né, um pouquinho mais para cá, a gente vai vendo, né, alguns casos, principalmente no Velho Testamento, que as mulheres, ou na verdade os homens, eram que estavam na frente das batalhas, não era isso? O homem saía para plantar, né, para guerrear, no caso depois, né, o papel principal ali era do homem, né, o homem que tinha, né, não lembro se vocês já ouviram falar nisso aí, tinha uma sacerdotisa que entrava lá no templo, não tinha, né? Era o homem, não era isso? A responsabilidade maior sempre era o homem, né? O homem que provia, o homem que levava o sustento para a família, não era assim? Correto? E o que vocês veem sobre submissão? E por que Paulo vai falar um pouco mais à frente sobre submissão? E em Efésios ele vai comparar, ele vai mais a fundo em Efésios, né? Porque ele vai falar assim, ele vai fazer a comparação como Cristo, né? Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Não é isso? E por quê e que tipo de submissão? Essa palavra é submissão, essa palavra que está pegando. O que seria essa submissão? Vocês querem comentar? Vocês estão com vergonha? Vai não, pode falar.
pode ser em todos os sentidos. O qual vocês quiserem colocar. Eu acho que é uma junção de tudo um pouco, né? A palavra, no grego, né, a palavra submissão, no original, né, que é usada, eu não sei falar grego, né, mas está assim, hipotasso, né? Hipótasso, né? Eu acho que é isso. Que significa colocar-se voluntariamente, né, sob, né, cooperar com ordem e propósito, né, não ser inferior ou ser dominada, né? Esse é o sentido original da palavra. Mas então, a submissão não é ser uma escrava do homem, né? A mulher ser uma serva do homem, não é isso. Né? Mas é exatamente o que você está falando. Ela lutar no mesmo propósito, né? Caminhar junto, né? Ajudar ele ali, é o seu suporte dele, né? Ser uma coluna ali para o homem, né? A mulher ela tem um papel muito importante, por isso que ele fala esse tipo de submissão, né? Porque às vezes a pessoa confunde, né, a submissão com você cala a boca, eu falo, né? Eu que dou a última palavra, né? Então às vezes as pessoas confundem isso, né? Já vi várias pessoas pegando esse texto e confundindo essa submissão e acaba sendo eu posso falar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, né? Então e isso já é uma coisa meio cultural, não é verdade? Porque na antiga lá, principalmente se a gente pegar, nossos avós, um pouco, era assim, a mulher podia falar nada, podia fazer nada, nem podia nem trabalhar a mulher, ela não podia nem sair de casa, na verdade, era só para criar os filhos, ficar em casa, né? Então, já existia um pouquinho de, só o homem fala, né? O homem tinha opinião. Hoje não, hoje a gente vê que muita coisa mudou, né? Mas nesse sentido da Bíblia, né? Trazendo para o original, ela colocasse, né? Ela entender isso, né? Não se tornar uma serva do marido, ela tem que ser serva de Cristo. E se ela ser serva de Cristo, ela vai conseguir ser uma mulher submissa ao seu marido também. Ela vai conseguir exercer o seu papel, né? O problema é quando os papéis se invertem, né? Às vezes a mulher quer tomar a frente do homem nas coisas, né? A mulher ela quer hoje em dia a gente vê, hoje em dia raramente vê isso, mas antigamente falava muito, vou falar para o teu pai, né? A mãe falava, né? Quando eu falava assim, vou falar para o teu pai, o negócio já ficava, vixe, ferrou, mas quando ele chegar no trabalho eu vou tomar uma surra. Mas meu pai nem batia, porque a gente já tinha medo disso, né? Hoje não, hoje a mulher já senta a bolacha, já põe de castigo, já faz tomar a frente. Então, assim, isso tem que tomar cuidado em outras áreas também, né? Então, a submissão, quando falamos sobre submissão, a mulher não é uma escrava do homem, né? A mulher, ela não isso é uma atitude de respeito, né? Uma atitude de parceria, o amor, né? Mas reconhecendo sempre, né, a liderança espiritual do marido no lar. Não, ele e o homem, a mulher tem que entender isso, né? E o homem, e hoje em dia é mais complicado ainda, principalmente dentro da igreja, porque se a gente colocar aqui sem medo de falar isso, tá, irmãos? Se a gente for ver, as mulheres às vezes tomam mais atitude do que os homens, né? Elas são mais, eu não sei, dedicadas do que os homens, muitas das vezes. Não deveria ser dessa forma, né? Isso acaba a mulher, às vezes, tem que empurrar o homem. Vai, vamos. Está errado. Porque o papel do homem, quando falamos que o homem é o provedor, não é o provedor somente de você arcar ali com as contas, com as coisas de casa, com as despesas. Não é somente isso. O provedor é espiritual também, né? O homem, quando ele chegava em casa numa batalha lá na Velha Aliança, lá, era uma alegria muito grande. Lembra que, eu não me lembro do nome do varão lá que fez o voto. Caramba, qual é o nome dele? Jefté. Quando ele chega em casa, a alegria da filha, né, em receber, a família como recebia os seus varões, né, porque a mãe já estava ali cuidando dos filhos, cuidando da casa, esperando o seu marido vir, esperando o cabeça do lar chegar, né, o provedor da casa chegar, e quando ele chegava era a maior festa. Mas na situação de Jefté depois virou uma tristeza, mas ele cumpriu o voto com o Senhor, né. Então a gente está falando sobre submissão, né. A pergunta foi, o que é submissão? O que seria uma mulher submissa na Bíblia? Por que Paulo, quando ele fala sobre a submissão, o que seria uma mulher submissa? As mulheres querem falar alguma coisa? Vocês querem comentar um pouco sobre isso? O papel de vocês, enxergando assim, vivendo na prática, né, na teoria e na prática, a importância de ser submissa ao seu marido, agora que a gente vai entendendo o que é submissão, né? Sim.
Não. Sim, exato. Sim, sim, exatamente. E os dois completos formando um. Eu gosto muito do livro de Gênesis, quando Deus, quando os dois pecam e o homem joga a culpa na mulher, né? E você vê uma sequência, Deus sempre cobrando o homem, não cobrando a mulher. É, Tudo que deu errado, ele não vai na mulher, vai no homem. Entendeu? O Deus protege a mulher. sim, Protege a mulher no sentido assim, ó, ela errou, mas então você foi culpado por não soube ensinar, sim, não soube orientar. Né? Mas essa mulher que deu, não tem nada disso não. A mulher errou porque o que você estava fazendo na hora que ela estava sozinha fazendo o quê? sim, Você devia estar do lado dela, ajudando, apoiando. Muitas vezes a pessoa critica a mulher, mas ele está lá no bar bebendo, está fazendo coisa errada ali, e aí a mulher está sozinha. Né? Você sim, tem que ficar do lado, é, tem que ficar acompanhando, orientando, né? Conversando. Como ela vai ser uma auxiliar se você negligencia a sua parte que é a parte de cuidar dela. sim. Ô Will, Oi. isso que o Hugo falou é interessante, né? E realmente o homem ele precisa ter essa responsabilidade de liderança, né? E já foi transmitido a ele, né? Essa responsabilidade. Então, a gente sabe que hoje em dia a maior parte dos homens, até por esse movimento que a Tamires comentou, e pelos homens também, hoje em dia a gente sabe como é que tá as coisas, né? Sim, Os famosos, é, a famosa geração que vem aí de hoje, está um pouco mais frouxa, assim, os homens estão um pouco mais passivos e as mulheres estão cada vez mais ativas sim, e elas querem mais ação dos homens, os homens estão mais ali, então a mulher acaba tomando frente. Uma vez eu comentei até numa aula sobre isso, que às vezes a mulher está com o marido é meio quietão, meio na dele, a mulher é aquela mais ativa e tal, mas só que isso ela acaba fazendo o quê? Deixando o homem cada vez mais na área comodismo? do comodismo e vai atrofiando, Sim, entendeu? Porque como o músculo que você não usa, ele atrofia, entendeu? Então, tipo assim, como o Google falou, que Deus ele chama a atenção de Abraão, assim como aconteceu com Acabe também, quando Jezabel manda matar, né, o Nabote. Quando Deus ele vem falar, ele não fala, ó, o Jezabel, você é a culpada, né? Ele chamou Acabe, falou, ó, você matou. Não foi sim, eu que tinha mandado matar, foi Jezabel. Mas quem Deus chamou? Acabe, é, você matou. Entendeu? Então, tipo, a responsabilidade é nossa. A gente tem que puxar no peito essa responsabilidade. sim, Entendeu? Então isso é muito interessante. Então as mulheres, né, o conselho que a Bíblia dá é deixar os maridos exercer esse papel, porque se não deixar, mas é muito devagar, é assim, tá, mas se tu botar a mão, ele vai ficar mais frouxo, ele vai sim, deixar não vai cumprir aquilo que Deus colocou ele para para fazer. poder cumprir, tu vai querer fazer isso daí, tu vai acabar atrapalhando tudo, entendeu? Sim, Aí, no dia eu até dei o exemplo da largata, que a mulher está vendo a largata ali e entrou no casulo, ela vê ela naquela transformação da borboleta, ela está vendo ali saindo, nossa, vou ajudar. Aí foi lá e foi abrir para a borboleta sair. Aí aquela borboleta
É chamado de, tem que tomar essa frente, a mulher ela tem que deixar certas coisas, né? sim, chamada metamorfose, né? Isso aí, né? Tem que esperar o tempo. Nós tivemos um exemplo, muitos aqui acho que até lembram, na última, não sei se é a última ou se é uma escola da Bíblia, que a pessoa estava muito imbuída em ser batizada e tal, mas ela era pregadora. E ela estava conversando com a gente, né? E ela estava falando, não, mas não tem condições. Esses homens de hoje são frouxos. Caramba. E o marido dela junto. O marido dela junto. Isso aí é fogo, né? Que chapuleta. Olha aí. Olha, esse cara não prega, não dá aula, não grita, não larga as mãos, não faz nada. Então eu tenho que pregar mesmo. Mas, Fábio, você foi arrumar um cara você foi culpado. Você arrumou. Ela falou, não, inclusive, a única coisa que impedia ela de vir para Cristo era isso. Sim, E por causa do frouxo do marido, ela ficou montada. caramba. Ela usou como desculpa. Sim, ela se aproveitou da lerdeza do homem, né? E não sei, é triste, né? A mulher tem que empurrar o homem, né? Vamos, tem que ser o contrário, né? O homem tem que ser incentivador da mulher, principalmente nas coisas do Senhor, né? As coisas espirituais. E tem que estar na frente da situação. Mas a mulher sábia, ela alavanca. Sim, ela vai ser a coluna mesmo, né? Vai embora. O problema, às vezes, por isso que a Bíblia fala, né? A mulher sabe edificar, né? Porque se ela não usar a sabedoria, ela acaba fundando mais o marido, né? Em vez de ela ajudar o marido, ela fica falando, esse frouxo, esse... né? É complicado. Às vezes está cansado, muito cansado, e a gente faz emocional. E tem hora que eu não quero fazer, porque cansado e tal, e aí a gente, não, vamos. É isso aí. Nem que seja um capítulo, nem que seja uma partezinha, né? Uhum. Porque a gente não só lê, mas como lê os comentários também. Então fica longo, É isso aí. mas tem que ser assim. É. O Varão citou um exemplo aqui de um exemplo ruim, né? Que foi a Jezabel, né? Que tomava as rédeas lá e depois a consequência cai sobre Acabe, né? Triste. Mas vocês lembram de alguns exemplos bons de esposas na Bíblia? Vocês lembram? Eu tirei alguns exemplos aqui, mas eu queria que vocês comentassem, se vocês lembrassem. Quem? Priscila. Ela é a responsável por levar a palavra, não é isso? Por lá. O Áquila. Priscila, quem mais? Vocês lembram? Exemplo na Bíblia que. A Bíblia cita, tá? A Bíblia vai falar em relação a essas mulheres. Ela vai citar diretamente em relação a esse assunto. Né? Tem textos falando sobre isso, a gente vai ler, mas eu queria que vocês. Quem? Falou? Maria. Maria é uma das varoas. Ali, Maria, são 4 Marias. Sim. A gente só conhece uma, mas é 4 Marias. Cada Maria tem a sua história. Sim. Nós tivemos Dorcas, né? Que também era uma mulher excelente, né? Vai ter exemplo também, né? Quem mais? Tem uma bem conhecida. Não sei o que vocês vão falar. Sara. Vamos abrir lá em Efésios. Perdão, nada a ver. 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3, do 5 ao 6. O Pedro, né, vai falar sobre ela, né? Diretamente. Ele vai tratar sobre esse assunto de mulher. A função das esposas, né? E ele vai citar essa varoa aí. Valorosa, né? 1 Pedro capítulo 3, do 5 ao 6. E essa tinha um papel importante, né? Que essa aí pegou. É, deu tudo errado, né? É, Eu acho que a Sara era brasileira. quem pode ler, por favor? 1 Pedro 3, do 5 ao 6, tá?
nesse contexto aí, se você ler um pouquinho antes, né, no começo do capítulo 3, Paulo está falando sobre a mulher, né, a mulher exemplar cristã, né, os deveres das casadas, ele está colocando aí, dos casados, na verdade, né, aí ele vai citar, ele vai começar falando da mulher, né, e depois ele vai chegar em Sara, né, ele vai citar a Sara como um bom exemplo, né, Sara, ela respeitava, né, inclusive chamava de Senhor, né, Senhor, né. Hoje a Maria estava contando uma história lá do patrão dela, a mulher esculhambando o cara, eu falei, meu Deus, cadê esporro, né? Ela nem sabia que era aula hoje, mano. E o cara, ela falou, o cara fica assim, ó, tipo... Eu falei, caramba. Então, o respeito que ela tinha, mas mesmo assim, ela não deixava de expressar a fé que ela tinha, temor, né, que ela tinha em Deus. Né? Ela não deixava de expressar isso nela, mas ela respeitava sempre o marido também, né? Inclusive chamando de Senhor. Né? Então, Sara é um exemplo. Depois vocês leem com calma, porque é o capítulo todo para entender. 1 Samuel 25, Abigail, pouco citado também, né? Vai ser falado sobre ela, né? Lá em 1 Samuel, vocês marcam aí depois. Fala sobre Maria também, a mãe de Jesus. Ela demonstrou ter essa submissão. E tem mais, né? Se a gente for puxar, tem bastante exemplos. Se vocês quiserem falar, quem? Ah, eu pensei que era Jezabel, Salado. Isabel também, bem lembrado. Ela tinha o direito de resgatar o filho quando fosse circuncidado, né? Era para levar um presente e resgatar o filho. Mas ela entregou para ser profeta. Ela consagrou ao Senhor, né? Ela nunca teve filho, era o primeiro filho. Né? Você vê como é que era uma mulher de caráter, Sim. grata a Deus. É isso aí. As mulheres querem comentar mais alguma coisa sobre isso? Tudo tranquilo até aí? E, e ele falou, né? Vamos, corre. Ela não foi submissa, nem. Sim. Sim. É um turbilhão de emoções, né? Tem três em casa, tem três. Em casa tem três. Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre essa parte da mulher? Lembrou de alguma coisa aí, algum exemplo? Eraildo? Tranquilo? Pedro? E agora os maridos, né? Agora pegou. Maridos, amem suas esposas e não as tratem com amargura, né? Essa versão eu li no diferente, mas essa aqui que nós estamos lendo, que é a mais atualizada, né? Perdão, a mais perto do original. Maridos, amais, né? Amai vossa esposa e não trateis com amargura. E acho que em Efésios também, que ele vai dizer, né? Que amai a sua esposa como? Ixi, que amor é esse? Né? Volta aqui. Que amor é esse, irmãos? Para os varões aí agora. E para as mulheres também, né? Que amor é esse que tem que dar a vida? A vida. E sabe que eu estava estudando.
eu estava pensando muito nisso, né? Trazendo mais para a parte conjugal. Dá para, que nem o Varão falou, né? Dá para pegar várias áreas, né? Mas trazendo mais para a área do nosso cotidiano, eu estava pensando muito nisso. A Bíblia fala que o homem é o provedor, né? O homem, não somente, né? Eu falei coisas materiais, mas também nessa parte, né? O homem, ele provê. Mas o homem amar dessa forma como Cristo amou, o homem ser realmente, independente do que aconteça com ele está sendo um escudo dela ali, né? Um exemplo, estou trabalhando lá, eu escuto um monte de sapo, um monte de coisa, mas eu tenho que entender que eu sou o provedor da minha casa. Né? Acordar de madrugada para trabalhar, correndo vários riscos, fazendo várias coisas às vezes, né? Passando por várias situações, eu tenho que entender que eu tenho que passar por cima disso tudo, entendendo que eu amo alguém, como Cristo amou, eu tenho que dar vida. Se tiver que morrer ali, eu vou morrer pela minha família. Né? Trazendo um exemplo mais grande. Alguns na Bíblia literalmente morriam pela sua família, né? Principalmente não saíam para guerrear e não voltavam mais. Né? Literalmente davam a vida pela sua família. Então esse amor é um amor, muito amor, muito amor, porque é um amor comparado com o que Cristo amou a igreja. É um amor ágape, é um amor incondicional, é um amor terrível, tremendo, grande, é difícil até definir, mas ele fala assim, e não as trata com amargura, né? O que seria essa amargura? O que vocês entendem? E esse amor também, pode comentar, irmãos, pode ficar à vontade, que se não terminar hoje aqui, esse versículo aqui, não tenho pressa, se Jesus não voltar para mim até semana que vem, aí só dá da aula, ou o Varão aí da aula, aí tá tudo certo. Eu acho o seguinte, que aí você pode falar, você não chegou a pegar, mas com o passar do tempo, o amor ele vai amadurecendo, entendeu? Porque quando você casa, né, você casa em parte com o amor da beleza, da formosura, Sim, né? Mas depois vem um amor real, né? Do companheirismo, né? Da dedicação, né? E você não consegue viver longe desse amor. Embora exista um monte de amores pelo mundo, você não vai se apegar em nenhum. Porque aquela que você tem em casa vai ser o amor da sua vida, né? E que é o certo. A beleza passa, a beleza quebra, né? sim, Mas o amor verdadeiro ele permanece. E aquele que cuida de você quando está doente, que fica na cama quando está com febre, sim, que socorre você, que chora por você, quando às vezes você pisa na bola, né? E ela chora, né? Então, a gente vai amadurecendo, né? Eu acho que o apóstolo Paulo está certo, porque quando você vai ficando velho na fé, aí você vai ficando preparado para encontrar Deus, sim, né? Porque esse amor dá muito tempo, esse é o porquê, isso, aquilo. Mas depois de ficar velho, aí você vai se aquietando no seu canto, até o momento em que você deixa vir naturalmente as coisas. sim, é isso aí. No grego, né, no original, a amargura, né, que ele fala aqui, a tradução, né, picraíno, né? Tô falando até grego, aí, irmãos. Na Bíblia, o conceito de amargura, né, muitas vezes está relacionado com sentimentos de tristeza, ira ou ressentimento. Ele pede, né, ele fala, a Bíblia diz, né, para nós amarmos como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Além de morrer, né? O que ele fez? Pega as outras coisas que ele fez, ele se entregou. Ele abriu mão de sua glória. Ele se despiu do que ele era por causa da igreja. Isso. Foi servo. Sim. Fala aí, meu irmão. Dentro desse raciocínio, tem uma diferença do homem e da mulher da palavra amor, né? Que a mulher entende o amor de uma forma e o homem talvez entenda o amor de outra forma. Assim como você falou, o homem ama a mulher, o que ele faz? Você começou a dar exemplos práticos, né?
Sim. Porque o homem, o amor do homem é muito prático. Ele mostra, o homem, às vezes ele não fala para você toda hora, eu te amo, te amo, te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas nas ações que o homem faz, ele mostra que ama você. Sim. Ele mostra que te ama, ele vai, cara, trabalha, ele acorda, ele faz isso, ele chega e traz um, sei, às vezes uma coisa que tu gosta, né? Ele vai. Então, talvez essa é uma das formas. Não sei se é um homem que fala todo dia te amo, legal, né? Eu espero chegar nessa. Eu espero chegar nesse nível aí. Ainda não estou nesse nível aí todo aí, né? Eu acho que nesse sentido de olhando por esse lado prático, poxa, o homem mostra o amor pela família. Sim. Né? Todo esforço que o homem faz em relação ao trabalho é para quem? Senão além da família, da esposa, a gente vê, se a gente se mata de trabalhar, é para tentar dar o melhor para a família. A gente poder passear, viajar, dar o melhor para a filha. Então, isso não é amor? Sim. É um amor na prática, né? Tem um Sim. amor na teoria, que é o falar, e tem um amor na prática, que é o fazer. Então, o homem ele é muito desse amor de fazer, na prática, mostrar. Tudo mostra que tu me ama. Ah, traz um bombom, traz um presente, traz uma coisa, tá mostrando que ama, né? A Sim. pessoa. E nem sempre tu vai só falar, né? Sim. Então, não sei. É que a mulher tem um conceito diferente. A mulher já, né, eu te amo, tá? Sim. Então, só para poder acrescentar um pouco no seu estudo aí sobre essa questão do amor, né? Muito bom. Muito bom. Então, William, o que eu nunca vou esquecer na minha vida, serve para mim, quando a minha mãe faleceu, né? Passou os 2 meses, o meu pai, ele descobriu que estava com câncer e tal, e não tinha mais jeito e ia embora. Aí ele chegou, reuniu a família, e minha falou assim, olha, eu estou indo embora e tal, né? Mas foi embora para onde? Eu falei, para onde a minha mãe, a minha mulher foi. Eu já, enquanto ele falou, que não ficou quase marcado, eu já era para ter ido antes. Mas eu só não fui, eu pedi para Deus não ir, porque eu queria cuidar da minha esposa até o final. Caramba. Eu não queria que ninguém judiasse dela. Porque ela estava na cama, né? Uhum. Não podia se levantar. E isso ficou na minha mente, sabe? Sim. Ele falou, olha, agora eu já posso ir, né? E fazia 2 meses que ela tinha morrido, entendeu? Uhum. E ele falou, agora já posso ir para junto dela, né? E interessante, né, que ele falou assim, agora, antes de ir, eu quero me batizar, Caramba. né? Aí os médicos já tinham desenganado, aí ele falou, eu quero batizar como os evangélicos são batizados nas águas, Caramba. né? Mas como você, às vezes a gente pensa, mas as pessoas veem os exemplos do verdadeiro, tem os exemplos para contar. E aí foi um sacrifício que tiveram que fazer uma piscina grande no quarto, que ele não podia sair da cama para batizar ele nas águas daquele jeito lá. E a minha irmã ainda queria botar água quente, porque ele ficou bem velhinho, né? Mas como que um homem ama tanto uma mulher ao ponto de adiar a morte para que ninguém judie dela, entendeu? E ama tanto uma mulher. E a minha mãe, ela não era linda, ela era baixinha, gordinha, moreninha, entendeu? E ele quase 2 metros de altura, loiro, os olhos azuis, tá? E ela tinha o filme dele de morrer. Mas eu vejo nele retrato de verdadeiro amor, o marido para a mulher para o marido. O que nós temos que ter, né? Temos que botar a nossa família em primeiro lugar. A mulher entendendo o ponto de vista do marido e o marido entendendo o ponto de vista da mulher. Sim. Isso é muito lindo, né?
Esse é o amor ágape, né? O amor que Cristo ele ensina. E como vocês estavam comentando, a gente até comentou, acho que recentemente nos últimos estudos, né? Jesus, ele era assim, ele fica mais difícil ainda para a gente, porque tudo que Jesus ele ensinava na teoria e na prática, né? Ele falava, daqui a pouco ele ia lá e acontecia, né? Algumas coisas. E os discípulos não foram diferentes, foi acontecendo com eles também. Eles ensinavam e acabava acontecendo com eles. Então, vai ficando mais difícil, amor. Perfeito. Ele fala tudo aquilo que ele ensinava no decorrer dos 3 anos, né, do seu ministério. Você vai ver que no final da vida dele ali, ele passa por várias coisas que ele ensinou, várias. Ele fala assim, cara, você fala, caramba, realmente ele foi um exemplo assim. E esse amor é um amor, né, é um papel nosso de passar por cima das coisas mesmo, né, de ceder, né, de abrir mão. Né, quando ele fala assim, não se irritar, ele fala não tratar com amargura, com irritação. Isso é um ponto interessante, porque geralmente, eu vou falar por mim, né, geralmente, pelo menos na minha visão, assim, o homem ele é mais orgulhoso, não é verdade? O homem tem mais dificuldade de desabafar um problema, de conversar, o homem é mais fechado, não é isso? E isso não é somente numa área de um homem para com o outro, isso às vezes é dentro do relacionamento também. Então o homem, eu vou pedir perdão, nada, aí já pega texto fora de contexto, eu sou o cabeça do lar mesmo, né? Aí mal sabe ele que se tiver assim, a oração dele nem passa do teto, né? Então olha como que é perigoso, e abrir mão do seu orgulho, né? Você não é o cabeça do lar, você não é o sacerdote do seu lar, você não é, então resolve o problema, cara. Chama para conversa, né? Chama para responsabilidade, né? Às vezes fica naquele impasse, e às vezes a responsabilidade é do homem, como o soldado falou de Adão e Eva. A mulher que tu me deste, mas pô, se você tivesse ali com Eva, talvez ela não teria cedido. Eu te dei o jardim para você cuidar, cara, você cultivar, o que você fez? Estava fazendo o que, Adão? Que deixou Eva o tempo todo lá ouvindo da serpente, deixou a Eva ser seduzida pela serpente, você estava na onde? Em mais companhias. E hoje não é diferente, a mulher, a gente tem que cuidar do nosso jardim. A gente tem que cuidar, e assim, esse cuidado não é somente vai lá comprar uma roupa, é o cartão, vai lá, compra o que você quiser, não é isso. É esse cuidado, é o chamar para conversar, o pedir perdão, é abrir mão, é ceder, é o homem. Mas o homem já tem um pouquinho de orgulho, né, vou ficar aqui no meu canto aqui. Eu cresci assim, mano, meu pai, tive um exemplo muito bonito de casamento, né, foi o que me inspirou, me incentivou a casar também, porque eu vi que o casamento, ele realmente ele funciona, ele acontece, né, mas eu via que tinha muito, né, mais a partir do meu pai, nordestino, bravo lá, mais turrão, né, aí acabava cedendo, mas o homem tem que partir disso também, né? Essa é a parte do homem, e às vezes, estou comentando isso porque às vezes parece que é mais difícil para a gente isso, em ceder, né? Mas quando parte do homem essa situação de conversar, de resolver as coisas, porque assim, o homem, ele não está ali para resolver somente as coisas, vai lá, teu filho está assim, vai lá falar com ele, não é assim às vezes? Vai lá falar com teu filho, não, é dentro do seu relacionamento também, é você tomar as decisões corretas de acordo com a palavra, sendo um sacerdote do lar, foi o que faltou para Adão, cadê que não resolveu ali? Talvez Eva, não sei, né? A gente passa um monte de Eva, por que ela teve. Que oportunidade foi essa que ela deu de ter tanta prosa com a serpente? Cadê o marido, mano? Não estava resolvendo as coisas. Então, assim, é o papel do homem amar, né? Quando ele fala assim, não tratar com amargura, né? A gente ter essa. Não foi assim que Cristo tratou a igreja de forma alguma, porque ele perdoava, né? Ele perdoa os nossos pecados. Então, assim, cedeu, abriu mão, se despiu dele para poder demonstrar esse amor e morreu pela igreja. Quando ele faz essa comparação, é puxado muito para isso, né? Às vezes a gente tem dificuldade, como o Varão falou, de expressar, né? Mas em outras áreas também a gente tem mais dificuldade, mais orgulhoso, né? Mas a gente precisa ceder algumas coisas, né? A maioria das coisas, e ter esse papel importante também. E eu falo isso porque isso é difícil, estou falando como homem também, né? Eu estou compartilhando com os irmãos aqui, com as irmãs também, porque isso geralmente é a tendência a acontecer, né? O homem, não vou falar nada não, rapaz, eu com a ideia não, você é o cabeça do lar não, rapaz, vai lá resolver as coisas, vai deixar as coisas assim, vai deixar a serpente vir lá pegar e oferecer as coisas para a tua Eva, o negócio é esse, né? Então, a nossa família, irmãos, o nosso lar é um jardim que o Senhor nos concedeu, e a gente precisa cultivar, a gente precisa cuidar, e esse papel principal está sobre o homem, alimentar espiritualmente, conversar sobre as coisas, né, também saber, infelizmente a gente puxar aí, tem muito histórico de muita mulher depressiva e às vezes é casada, saudade.
A mulher está ali morrendo de depressão, o marido está do lado, mas não está vendo, às vezes o barco está afundando e às vezes consegue socorrer um amigo que mora lá em outro estado, né? Só estou dando um exemplo, mas não consegue cuidar da mulher que está dormindo com ele todo dia. Aí no final do dia, às vezes ainda quer ter relação com a mulher. Como? A mulher está depressiva, está triste, está morrendo. Deixa eu falar. Sim, Ainda ela falou assim, puxa, como é bom ser cristão, né? Você vê lá em casa só alegria, né? Todo mundo, embora tenha problema para resolver, esses problemas desaparecem, né? Quando a gente está em casa. Porque a gente não pensa em dívida, em trabalho. Chegou em casa, a gente esquece de tudo e começa a viver a vida comum do lar. sim. É isso que o cristão tem que aprender. Está dentro de casa, aprenda a viver Obrigado, varão. do lar. Por quê? Porque isso é um presente que Deus dá, Sim, né? Para você não viver amargurado. sim. Já pensou? A mulher vai na sala, o cara vai para a cozinha. A mulher vai para a cozinha, o cara vai para a sala. Todo dia só brigando. Aí quando vai dormir, ainda quer, né? Desculpa aí para quem não é casado ainda, mas é a verdade, né? É. E isso é interessante, seu Adalto. Caramba, fugiu o raciocínio. Eu ia falar alguma coisa em cima disso que eu estava falando. Fugiu, mas eu vou ver se eu vou lembrar. Mas é isso, irmão. Vocês querem comentar mais alguma coisa em cima? Pode falar, minha irmã. Sim, 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 sim. Isso é muito bom.
quando assume o papel, né? A mulher tem um papel importantíssimo no lar, né? Você vê a mãe de Timóteo, a sua avó também, né? Tem muitas funções ali, muitas coisas para que a mulher pode estar cooperando e ajudando bastante, né? Nessa função. E quando cada um faz a sua função, a tendência das coisas acontecerem, né? O Senhor abençoar o lar, abençoar a casa, isso é muito grande, né? A gente não entende por quê que, né? Não é uma questão de acepção de pessoas, né? As pessoas acham, já vimos questionamentos, por que Deus abençoa um ou outro? Não, você tem que estar alinhado com o que Deus quer, não é isso? Se você estiver fazendo a vontade do Senhor, a sua família ali, vocês estão, vai ser abençoado. Cada um, isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu, a gente vê vários exemplos sobre isso. Então, né, a tendência de você ser abençoado, né, é grande. O problema das pessoas que reclamam das bênçãos dos outros é que elas estão buscando bênção no lugar errado, da maneira errada. Né? Porque se você se entrega a Deus e busca em Deus, você vai ser abençoado, não tem como não ser. Né? Mas eu não estou sendo abençoado, então você tem que, a sua fé é errada, então, que você tem que trabalhar mais, tem que estudar mais. O que é preciso você fazer para que Deus te abençoe? Muitas vezes a pessoa está querendo cobrar de Deus alguma coisa que ele não deve. Né? É o famoso, os direitos, né, mas não cumpre os deveres, né? Eu tenho o direito, mas o dever não quer cumprir, aí foge do... Vocês querem comentar mais alguma coisa? A gente só conseguiu estudar 2 versículos agora, não deu para sair daqui, já é 9 horas. Semana que vem ele vai continuar vai falar sobre os filhos, tá? Sobre os pais, aí depois sobre os servos, a gente, se Deus permitir, termina o capítulo 3, tá bom? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu acho que não está falando muito desse assunto que eu vou. É sobre assunto de relacionamento, assim, né? A gente está falando de marido, esposa e tal. É até bom. A Bíblia fala que a partir do momento que nós casamos, nós somos um, né? Uhum. Somos um. Então, às vezes o que a gente vê nos relacionamentos por aí é uma disputa do casal, né? Parece que tem uma disputa entre o marido e a mulher, vamos supor, um desentendimento, quem está certo, quem está errado, e tem aquela disputa de quem vence, quem, né? E a gente precisa ter em mente isso, que a partir do momento que nós casamos, nós somos um. Se tem uma disputa entre o casal uma discussão, um desentendimento, e aí vocês querem ver quem é que vai vencer isso daí, no final das contas os dois perdem. Porque se nós somos um, e se um teve razão, o outro não teve, o outro perdeu, na verdade os dois perderam. Né? Então, isso fica é algo que eu aprendi no decorrer da minha vida de casado, né? Uhum. E como a gente está falando sobre a função do marido, a função da esposa, eu achei interessante trazer esse comentário, né, que vai ajudar bastante, porque quando nós temos esse entendimento, eu acho que facilita as outras fases, entendeu? Sim. De você talvez fazer aquilo que nós acabamos de comentar, né, atrás sobre os deveres do homem e da mulher. Sim. Né? Lembra sempre, somos um. Se tem uma confusão com uma coisa, somos um. Não tem essa quem vence. Nós temos que tirar esse pensamento de disputa Sim. do marido e da mulher. Né? Os dois é um. Se perder, os dois perderam. Sim. É um time, né? Sim. Sim. Uhum.
Sim. Uhum. Sim. É isso aí. Sim, é isso aí. O propósito é nós chegarmos juntos, né? Cruzarmos a linha de chegada juntos com a nossa família. Sim. É isso aí. Muito bom, irmãos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tranquilo? Para quem não casou ainda, o casamento é muito bom, viu? É bom o casamento, é bom. Vamos fazer uma oração? Principalmente quando estamos com Cristo. Aí é maravilhoso. Aí é melhor ainda, né? Aí é completo. Vamos fazer uma oração para agradecer?